E aí Jesus surge exatamente nesse contexto, neste ambiente, em que o avivamento religioso era assim: nunca jante com um pecador. Os judeus piedosos, os religiosos, começaram a se escandalizar pela maneira que Jesus se apresentava às pessoas, como Jesus tratava as pessoas. A graça de Deus é um escândalo e é esquisito, porque Ele ama aqueles que não são amáveis. Estou feliz em estar aqui com vocês, estar aqui na Vide. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Esta é a igreja que nós trabalhamos e amamos e entendemos que podemos construir aquilo que entendemos que pode ser construído a partir de uma leitura do Evangelho, a partir daquilo que nós entendemos, compreendemos sobre graça. E este mês, e provavelmente a gente ainda vai entrar no mês seguinte, nós separamos um conteúdo importante. Inclusive eu estava conversando com o Rodrigo, lá no Repense. Nós separamos 3 livros que você pode comprar, é fácil de comprar, você compra em qualquer lugar, que é a Maravilhosa Graça, o Evangelho Maltrapilho, o Deus Pródigo, do Timothy Keller. São esses 3 livros que você pode aí comprar, se deliciar, ler, reler. Assim, são livros de cabeceiras que não podem faltar na sua estante, tá bom? Domingo passado conversamos sobre a história dos 2 filhos perdidos. Na verdade, não é só um filho perdido. Na verdade, ambos estavam perdidos. E quando nós falamos de graça, falamos de um escândalo do Evangelho. A graça para mim é um grande escândalo. Eu diria que você não se escandalize, seria a grande esquisitice de Deus, de amar aqueles que não são dignos de amor, de entregar o seu próprio filho aos injustos e pecadores. Isso é um grande escândalo do Evangelho, é a graça de Deus. E quando a gente olha a partir da lente do domingo passado, sobre este pai, o pai foi um grande escândalo daquela época, porque este pai decidiu dar ao filho aquilo que ele não merecia, assim como Deus, entregou o seu filho àqueles que não mereciam. E existe toda uma caminhada desta relação, deste comportamento entre os 2 filhos perdidos, este pai extremamente amoroso, absolutamente amoroso, o Deus revelado em Jesus, o Deus que olha, assim como o pai olhou para o filho, interrompe o seu discurso. O Deus, assim como o pai revelado no filho pródigo, nos filhos, filho pródigo e o filho que ficou, o filho mais jovem, o filho mais velho, do pai que abraça o filho e não pergunta, não está interessado naquilo que ele fez, naquilo que ele realizou, no grande gasto que ele executou, ele realizou. Enfim, o pai não está preocupado com aquilo que ele fez no passado. O pai simplesmente abraça e faz uma grande festa para este filho. E o filho mais velho fica muito incomodado com isso. Só que esse filho mais velho também é convidado pelo pai para participar da festa. Ele faz a festa não apenas para este filho mais jovem, mas também para o filho mais velho. O convite de Jesus é o convite para todos. É um convite para todos. Não importa a sua condição, não importa a leitura que você faça de você, não importa o que as pessoas já formularam sobre você. O mais importante é que Deus não julga de acordo com os nossos pecados. E Ele ama, porque o amor de Deus é sustentado por sua graça. E esta graça se revelou de uma forma extraordinária. Inclusive, Jesus, quando surgiu no contexto religioso, Jesus surgiu exatamente na efervescência religiosa. Jesus surgiu a partir de um momento religioso que os judeus estavam vivendo, extremamente para eles muito bom. Era um momento diferente para aqueles
para aquele povo religioso. E aí Jesus surge exatamente nesse contexto, neste ambiente, em que o avivamento religioso era assim: não frequente nunca a casa de um gentil. Olha o avivamento religioso. Nunca jante com um pecador. Por que nunca jantar com um pecador? Porque o convite para um jantar, naquela época, era um convite para fazer amizade. Se eu convidasse o Daniel para jantar na minha casa, se eu convidasse qualquer um de vocês para jantar na minha casa, era um convite naquela época para: eu quero ser o seu amigo. E por isso que eu estou te convidando para jantar. Então, absolutamente, para um judeu, era inaceitável convidar um gentil ou um pecador para jantar com ele, porque eles não aceitavam ser amigos dos diferentes, não aceitavam ser amigos dos esquisitos. E aí Jesus surge na história exatamente neste ambiente em que os judeus, já se espalhava a notícia que Jesus poderia ser o Messias, o tão esperado pela comunidade judaica. Mas os judeus piedosos, os religiosos piedosos, começaram a se escandalizar pela maneira que Jesus se apresentava às pessoas, como Jesus tratava as pessoas, como Jesus acolhia a gente, como Jesus olhava para os perdidos, como Jesus olhava para as pessoas. Isso foi um escândalo. Por exemplo, Jesus tocava nos impuros. Isso era inadmissível. Lembro-me da mulher do fluxo de sangue. Quando tocou em Jesus, Jesus precisaria, de acordo com a lei judaica, se separar para ser purificado, mas não, ele continua a sua trajetória e chega à casa, de Jairo, e chegando lá ele cura uma menina, ele ressuscita a menina. Mais uma impura, porque quem estava morto não poderia ser tocado por um religioso. Só que, olha só que interessante, quando Jesus tocava nos impuros, o que acontecia, entre aspas, com os impuros? Se tornavam puros. Isto era inaceitável para o contexto religioso da época. E Jesus não apenas fez isso, Jesus permitiu que uma mulher de comportamento duvidoso lavasse os seus pés, mas também enxugasse seus pés com seus cabelos. Jesus jantava com os cobradores de impostos. Cobradores de impostos naquela época era terrível. Por quê? Porque os cobradores de impostos também eram judeus que exploravam o seu próprio povo. Jesus jantava com eles. Jesus jantava com as pessoas que eram discriminadas. Se afastem de mim. Jesus, certa vez, estava com um centurião romano e disse naquela ocasião: nunca encontrei fé tão grande como esta do centurião aqui em Israel. Um gentil. Jesus, certa vez, nós cantamos ainda há pouco, encontrou com uma mulher samaritana, discriminada e abandonada pelos judeus por conta da sua raça, discriminada, abandonada e acusada pelos seus vizinhos, porque ela havia casado várias vezes. Essas pessoas eram as pessoas esquisitas, que Jesus decidiu amar, que Jesus decidiu tocar, que Jesus decidiu conviver. Isto se chama graça de Deus. Mas naquela época, de acordo com a cultura religiosa, não era permitido conviver com os esquisitos.
talvez a plaquinha fosse esquisitice, vírgula, não, jamais, nunca, são povos impuros, são pessoas impuras. Este foi o olhar do filho mais velho sobre o irmão mais jovem. Como tu fazes esta festa? Esse filho levou parte de ti, parte da tua vida, porque vender a terra naquela época para dar a parte da herança para esse filho, significava vender parte da sua própria vida, entregar a sua própria vida. Como tu fazes uma festa para esse filho que te abandonou, e que desejou tua própria morte? E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia, em Atos capítulo 10, que fala de uma esquisitice. E se a gente colocar a mão na consciência de verdade, nós somos uns desses esquisitos. Não somos esquisitos às vezes? Quantas vezes nós acordamos esquisitos? E às vezes a gente não sabe por que nós acordamos esquisitos. Não é verdade? Por que eu estou acordando aqui? Por que eu estou assim? Que sentimento é esse? Que angústia é essa? Que ansiedade é essa? Não sei por quê. Mas presta bem atenção, Deus ama os esquisitos. Todos nós somos esquisitos. Só que sair deste lugar da esquisitice, naquela época, era muito difícil. No capítulo 10 do livro de Atos, que Lucas escreve, essa experiência de Cornélio e de Pedro, fala de algo extremamente esquisito, como eu falei para vocês. O que aconteceu? O povo judeu não podia comer nenhuma comida impura, cobra, jamais, jacaré, nunca. Se caísse uma lagartixa num recipiente, numa panela de barro, essa panela precisaria ser jogada, quebrada e ser jogada fora, para que ninguém aproveitasse. E aí, Deus dá uma visão para Cornélio, dizendo que ele precisaria procurar Pedro. Só que, paralelo a isso, Deus também dá uma visão esquisita para Pedro. E a visão esquisita era assim, olha, abre aí, se você puder abrir ou acessar a sua Bíblia. Atos 10, 11. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Não apenas o banquete não estava pronto, ele precisava matar e comer essa comida impura. Aí só que Pedro chega com Deus e diz assim: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Em outras palavras, Pedro estava dizendo para Jesus assim, olha, eu tenho algo a te falar. E algo a te falar é o seguinte, que não é permitido comer essas comidas. Em outras palavras ainda, poderia estar dizendo assim: eu quero te lembrar, Deus, que aquilo que tu estás me pedindo é algo impuro, tu esqueceste disto. E diz o texto que Pedro, Deus insistiu 3 vezes para que Pedro então aceitasse a possibilidade de entender tudo aquilo, todo aquele movimento de Deus em direção a ele.
Deus precisou falar para ele, Deus precisou se expressar de forma contundente para ele, Deus precisou escandalizá-lo para que ele pudesse iniciar um movimento de visita a um gentio, de frequentar a casa de um gentio, de conversar longamente com um gentio, com um não judeu, com uma pessoa que não fazia parte do seu grupo religioso. Quantas vezes nós também queremos aqueles que nós nos sentimos confortáveis, queremos inclusive aqueles que pensam exatamente iguais a nós, queremos exatamente aquelas pessoas que são tranquilas, que são fáceis de fazer amizade, de fazer trocas. Quantas vezes nós estabelecemos uma barreira em que, a partir do nosso olhar, a gente começa a ter o comportamento do filho mais velho, dizendo: esse cara é esquisito, essa mulher é esquisita, esse homem é diferente demais, eu não vou abraçá-lo, não vou conversar com ele, tampouco frequentar a sua casa. Mas o movimento de graça é um movimento em que inclui todas as pessoas, e todas as pessoas são esquisitas. Não podemos levantar barreiras de separação, porque Jesus já quebrou esta barreira. Não podemos criar muros, levantar muros, criando ilhas para que o outro não possa frequentar os nossos ambientes. Certamente, você, qualquer um de nós, a gente fica intranquilo, incomodado. Talvez com alguns comportamentos religiosos. Talvez com alguma atitude que nos causa desconforto. Mas Jesus era o cara esquisito, que abraçava, acolhia, cuidava, curava, convivia, frequentava a casa de esquisitos. E aí Pedro vai então obedecer a esta mensagem, esta palavra de Jesus. E aí chega na casa de Cornélio. Você vai ver aí no versículo 22, diz assim: o centurião Cornélio, um homem reto e temente a Deus, e tendo o bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele. Sabe só a dificuldade deste homem chamado Pedro? Eu frequentar a casa dele, eu sair da minha casa para frequentar a casa de um gentio? Não, espera lá, isso é mais difícil. Mas aí ele resgata a visão de Deus e diz: não, então eu vou e vou incomodado, eu vou e vou impaciente, eu vou e não sei o que vai acontecer lá, mas eu vou porque tem que ir. Eu não vou livremente, eu não vou amorosamente. Às vezes temos esses comportamentos, às vezes nós usamos sprays, sabe, os sprays que matam os insetos. Queremos matar algumas pessoas diferentes, queremos excluir da nossa vida pessoas diferentes. Às vezes nós queremos espirrar esse spray que mata gente, que exclui pessoas, que não abraça os homoafetivos, que discrimina os pretos, que passa de largo, longe dos travestis. Queremos usar os sprays da vida, queremos matar as pessoas, aqueles que pensam diferente. Queremos usar o spray aos esquerdistas. Calma.
Queremos usar os sprays também nos bolsonaristas. E aí a gente sai usando spray, detetizando com as nossas concepções morais do que seja evangelho, do que seja uma caminhada com Jesus. E vamos criando muros, e vamos criando imagens desse Deus, um Deus talvez esquizofrênico, um Deus talvez Frankenstein, em que você vai juntando peças, vai juntando concepções religiosas, e vai criando esse Deus que discrimina e tem preconceito com as pessoas. Paulo escreve no livro de Gálatas algo muito interessante. Paulo em Gálatas, ele diz assim: não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, todos somos iguais diante de Deus. Todos somos iguais diante de Deus. Deus não é um Deus separatista. Deus não está criando um mundo em que só entra aqueles que nós conceituamos ou nomeamos como bonzinhos. A graça de Deus é um escândalo e é esquisito, porque Ele ama aqueles que não são amáveis. A graça de Deus é aquele movimento de Deus de atrair pessoas que não são atraentes. A graça de Deus é o movimento de Deus de desejar aqueles que não são desejáveis. A graça de Deus é o movimento de Deus de abraçar aqueles que de repente nós queremos bem longe de nós. Isto é graça de Deus. E por isso que a graça de Deus ainda nos causa incômodos. Por isso que a graça de Deus nos incomoda, nos constrange a ponto de: como é que pode um negócio desse? Como eu vou fazer isso? Por isso que a graça de Deus, ainda até hoje, como os judeus daquela época, piedosos, se escandalizam com a graça de Deus. E por isso que Jesus foi crucificado. Por isso que mataram Jesus. Pelas suas esquisitices. Pelas suas esquisitices. E aí Pedro, cara, chega à casa desse cara chamado Cornélio. Versículo 27 diz o seguinte: vocês percebem, conseguem mergulhar no texto, como eu estou aqui tentando que vocês mergulhem no texto? Vamos se colocar no lugar de Pedro, né? Judeu, vendo as esquisitices de Jesus, dizendo assim: caramba, é difícil. Eu tenho falado aqui que o caminho de Jesus e o caminho com Jesus, viver o evangelho da graça de Deus, não pode ser vivenciado, experienciado a partir das nossas próprias forças. Cara, sinceramente, nós não temos condições de amar aqueles que não são merecedores do nosso amor. Sim ou não? Eu não gosto muito desse sim ou não, porque lembra outra coisa aqui. Mas sim, né? Não é verdade? Sejamos honestos com nós mesmos. Deixamos o lugar da hipocrisia e assumamos o nosso lugar de, quando olhamos as pessoas diferentes, nós queremos distância. Nós queremos que elas fiquem bem longe de nós.
Então se coloca no lugar de Pedro, que vem dessa história, desse conhecimento, dessa educação teológica, dessas regras estabelecidas, desses costumes enrijecidos, dessas práticas violentas. Aliás, parece-me que hoje a política é exaltada por muitos a partir de comportamentos violentos. Nós batemos palmas, alguns, né? Nós não, né? Alguns batem palmas. Alguns dizem assim: caramba, é isso mesmo, tem que ir para cima, né? Parece que a igreja evangélica brasileira, ela está pegando um caminho contrário ao evangelho da graça de Deus. Cara, eu não estou aqui defendendo esquerda nem direita, não é sobre isso. É sobre o comportamento de graça, que muitos exaltam um comportamento de não graça, um comportamento violento que contradiz o amor de Jesus, o comportamento e palavras agressivas que matam e destroem pessoas, quando o caminho de Jesus é um caminho leve e suave. Por isso que eu digo que a graça é o escândalo do evangelho. Cara, não tem condições. Se você considerar suas próprias forças, se você falar assim: aqui a lei diz isso, aqui a lei é importante. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela nos expõe a verdade de Deus. Ela nos mostra também quem é Jesus. Ela nos aponta o caminho da salvação. É maravilhoso isso. Nos deleitarmos naquilo que escritores falaram, inspirado por Deus, a escrever o que nós descobrimos. Nos encantamos com isso. Mas parece que a vida cristã se tornou muito mais dogmática, muito mais catequética, do que uma caminhada com Jesus. Aliás, a compreensão do amor de Deus nunca vai ser, vai pegar uma caminhada de descoberta, se nós não lermos a Bíblia. Mas não é o fato de você conhecer as Escrituras, conhecer textos bíblicos, que vai aí lhe dar capacidade para fazer os diversos enfrentamentos da vida. Não inclua Jesus no teu caminho. Não exclua Jesus do teu caminho. Por isso que não é só sobre o conhecimento de Deus, não é só sobre isso. É sobre a decisão de ser dependente de um Deus que se importa com você, de um Deus que quer trilhar e construir uma história com você. É sobre isso. Então diz o texto no capítulo 27, falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. É proibido, não pode. Vocês sabem disso. Então eu estou aqui forçadamente. Eu não estou aqui porque eu quero, tá? Eu não estou aqui porque eu desejo, porque é agradável, é gostoso, é prazeroso, é muito bom, é bom demais estar aqui com vocês. Não é bom. Não é bom estar com vocês. Não é agradável estar com vocês. Estava havendo aí, gente, uma revolução da graça de Deus, que Pedro não compreendia ainda na sua totalidade. Não compreendia. E até hoje, sabemos o conceito de graça, mas não vivemos
nas nossas relações, a graça. Muitos de nós somos julgadores, sentenciadores, implacáveis, violentos, cruéis. E Pedro teve uma experiência fantástica nesse dia. Porque diz o texto que Pedro, quando falou, o Espírito Santo, como uma confirmação de inclusão, né? O Espírito de Deus se manifestou nos gentios, cara. Olha só, que coisa louca, que coisa esquisita para ele. Quando ele viu aquilo, caramba, as pessoas começaram a ter uma experiência com Deus naquele momento. Pedro depois, inclusive, é convocado pelo grande sinédrio da igreja. Viu só? Estava ali iniciando algo diferente na vida de Pedro e na vida da igreja. Então o convite que eu faço para todos nós, inclusive eu preciso me inserir nisto, é que possamos viver, não só compreender, melhor dizendo, não só a relação que precisamos ter com Deus, que precisamos viver com Jesus, essa relação em que Deus não nos coloca um peso para segui-lo, porque até mesmo o texto é dirigido aos religiosos daquela época, quando diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados da lei, da religião, das regras, das diversas catequeses, da lei. Vinde todos vós que estáis sobrecarregados e cansados disto, porque eu quero inaugurar juntamente com vocês a graça. E a graça nos capacita, e a graça nos ajuda, e a graça nos faz cumprirmos os mandamentos. E a graça diz assim: olha, eu estou aqui manifestada através do Espírito de Deus que habita em você, para te fortalecer dia a dia, a viver essa experiência com Deus a partir da sua graça. É isso. Quando Jesus, certa ocasião, as crianças queriam chegar até ele, algumas pessoas, tentaram impedir tudo. Aí Jesus diz assim: não, deixai vir as criancinhas, as crianças, venham, se aproximem de mim, fiquem comigo. Dos tais é o reino dos céus. Sabe o que significa isso? Significa o seguinte: as crianças daquela época não eram contadas. Eu fico meio incomodado quando a gente começa a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos. Cadê as crianças na nossa contagem? As crianças precisam estar presentes na nossa contagem. A gente faz uma reunião social, fulano. Cadê as crianças? Não, as crianças não. Elas não precisam estar inseridas nessa contagem. Naquela época as crianças não tinham status. Naquela época as crianças não tinham destaque. Não precisava. Hoje é diferente, em algumas situações. A gente precisa ter um olhar para as nossas crianças, cuidar das nossas crianças. A gente aqui está tendo o maior esforço para ter um espaço maravilhoso para as nossas crianças. Falta grana, mas a gente pelo menos tem as ideias. Tem um desejo de ter um espaço muito bom para os nossos pequeninos. Então Jesus deu destaque a quem não tinha destaque. Jesus dá palco a quem não tinha palco. Jesus dá protagonismo a quem não tinha protagonismo. Então Jesus convida essas pessoas imperceptíveis, discriminadas, para viver a experiência com Ele. O que isto significa?
Quando alguém chegou com Jesus e falou assim: olha Jesus, como é que nós podemos te agradar? Olha, quando vocês fizerem para alguns desses pequeninos, a mim vocês me fazem. Não estava falando apenas das crianças, estavam falando daqueles que estavam à margem da religião, fora da religião, fora da experiência religiosa, fora do caminho de Jesus. Tragam esses. Certa vez um rei fez uma festa, não apareceu ninguém, vão convidar lá os paralíticos, eu quero que todos venham para cá, porque o reino de Deus inaugurou algo fantástico para a nossa caminhada com Jesus, sem peso, sem sobrecarga, que se chama graça de Deus, inaugurada por Jesus. É isso. Quando Jesus disse: olhai os lírios do campo, o lírio era uma planta comum naquela época. Comum. É como se eu pegasse aqui diversas marcas de feijão na minha mão. Olhai os feijões. Olhem para o feijão. Está aqui. Sim, aí. Jesus não faz um convite para a contemplação da beleza do lírio. Não faz. Ele diz assim: vejam como crescem os lírios do campo, e não olhem os lírios do campo. Por que Jesus faz este convite para os seus seguidores? Por quê? Porque olha, sabe os lírios do campo? Vocês já viram como eles crescem? Quem cuida dos lírios do campo? A quem pertence o lírio do campo? O jardineiro? Não. O lírio do campo pertence ao campo. Comum. Não era uma planta rara. Mas Jesus vai naquilo que é comum e diz assim: aquelas pessoas que são comuns, eu dou destaque e digo: está vendo como crescem os lírios do campo? Eu cuido dos lírios do campo. Eu cuido daqueles comuns. Eu cuido daqueles que não são visíveis. Eu cuido daqueles que não são olhados. Eu cuido. Eu cuido daqueles esquisitos, assim como eu cuido de vocês, assim como eu cuido de todos, assim como eu cuido do Valmir, do João, da Maria, do Pedro, do Ricardo, do Paulo. Eu cuido de todos os esquisitos. O convite de Jesus é um convite para os esquisitos. Enquanto o Mateus, a equipe de louvor, está tocando aqui alguma coisa para a gente caminhar para o nosso fim, eu fico pensando nesta relação de Deus conosco, mas eu fico pensando também na relação nossa com Deus. Quais as nossas atitudes de graça? Como nós transbordamos a graça? Todos nós. E nem precisamos pedir, tá? A graça de Deus está todo dia ali presente na minha vida. Quando você dorme, Ele cuida. Quando você acorda, você continua respirando. Quando você tem as contas, o dinheirinho para sair, as contas para pagar. E se você de repente não tem o que comer, a gente dá um jeito aqui para você ter o que comer. E aí certa vez eu estava pastoreando uma outra igreja, e após um tempo eu fui visitar a casa de uma das senhoras da nossa comunidade. E a filha dela estava grávida e prestes a ter o bebê.
E ela me convidou para comer um peixe na casa dela. Pastor, venha comer um peixe aqui na minha casa. Eu disse, tá bom, eu vou com muita alegria. E eu fui comer o peixe na casa dela. Quando eu cheguei lá, o chão é aquele chão bem batido. Não tinha piso, só tinha o chão batido. E eu olhei para a filha dela e estava grávida. Eu fiquei assim, puxa vida, como é que essa criança vai engatinhar? Como? Os processos de desenvolvimento dessa criança vão ser interrompidos. Não pode. E eu comi o peixe, nós conversamos, eu voltei, reuni a igreja, as pessoas que decidiam acerca de finanças da igreja. Eu disse, gente, nós não podemos deixar uma irmã, uma amiga, porque o reino de Deus é o reino de amigos, de irmãos. Vocês já foram na casa dela, viram o estado da casa, você sabe que a filha dela vai ter neném. E aí, uma igreja simples, era uma igreja pobre. E nós nos reunimos, fizemos algumas coisas, mobilizamos. E eu falei para ela, disse assim, olha fulana, nós vamos comprar lajota na sua casa. E vamos comprar o rejunte da sua casa. E vamos comprar argamassa para colocar essas peças. E aí o seu esposo, que é pedreiro, pode montar isso aqui, pode colocar. Disse, pastor, meu esposo vive uma situação muito difícil com álcool. Ele não tem condições de fazer isso no final de semana. O senhor me empresta, ou a igreja empresta um valor para pagar uma mão de obra, para a gente colocar a lajota na minha casa? Eu disse, não vai fazer isso, a gente vai dar um jeito de pagar também essa mão de obra. E aí nós nos mobilizamos. Aí eu voltei na casa dela, eu deitei na casa dela, puxa, que gostoso aqui. E eu fiquei muito feliz, porque a graça de Deus precisa transbordar. Eu fico me questionando se a igreja de Jesus não transborda a sua graça. Como nós vamos viver o escândalo do Evangelho de Jesus? Como? A graça de Deus precisa transbordar na sua família. A graça de Deus precisa transbordar nas suas relações. A graça de Deus precisa transbordar na relação com o pai e com o filho, que talvez seja meio difícil, confuso, conflituoso. A graça de Deus precisa transbordar nas nossas relações. O mundo precisa experienciar a graça de Deus a partir daquilo que nós vivemos aqui, que compreendemos e vivemos a experiência religiosa. Isso é a graça de Deus. Cara, se eu sou seguidor de Jesus, é porque a cada dia eu clamo por sua graça, dizendo, Senhor, não esquece de mim. Eu estou aqui, Senhor, me alcança com a tua graça, com o teu amor. Eu estou aqui, eu não tenho méritos, eu sou um homem ainda que comete deslizes, os seus pecados, as suas fragilidades, que possui as suas dores, mas não esquece de mim. Jesus não esquece de ti, Jesus não esquece de ti, porque Ele tem a sua graça. É isso, gente. Possamos viver isso. A vítima precisa viver isso. Nós, juntos, como comunidade de Jesus, precisamos viver isso. E eu clamo, uso a mesma expressão de Paulo em Romanos 12, rogo-vos,
estivesse convocando um grande exército para viver a experiência da graça de Deus.